Olá pessoal, fui finalmente convencido a gravar os livros novos que chegaram cá a casa nos últimos tempos. Nós tivemos alguém a fazer aniversário estes dias e então não faltaram desculpas para se comprarem livros. Portanto, sintam-se à vontade para beber uma bebida bem fresquinha. O vídeo vai ser longo, espero que gostem e sim, portanto vamos começar. Todos estes livros portanto, foram adquiridos principalmente em lojas online. Eu aproveitei algumas promoções, principalmente na FNAC, na Almedina, penso que foram as duas lojas onde eu comprei mais. Lá está, para oferecer aqui ao Emanuel, mas o certo é que tenho muita curiosidade com estes livros também e vou querer lê-los igualmente. E vamos começar já sem mais demoras aqui pelo primeiro livro, o livro 2001, Odisseia no Espaço, do autor americano Arthur C. Clarke, aqui o pai da ficção científica, um dos pais da ficção científica. Este é o livro que foi criado ao mesmo tempo que a adaptação cinematográfica. Será que se pode chamar adaptação cinematográfica? Porque o livro e o filme foram criados quase em conjunto, não é? Um serviu de suporte ao outro. E o livro tem detalhes que o filme não consegue explorar, lá está, por limitações, não só temporais, mas mesmo cinematográficas, entre outras. E é, sem dúvida, uma das minhas histórias favoritas de sempre. Portanto, antes de ler o livro, eu já tinha visto o filme várias vezes, e é um filme que talvez seja um bocadinho clichê dizer que é um dos melhores de sempre, mas de facto, para mim é. Adoro todo aquele conceito, apesar de ser um filme já antigo, dos anos 60. É um filme que traduz o terror como muito poucos ainda o conseguem fazer. Peço desculpa, mais uma vez eu tenho as janelas aqui da sala abertas, se vocês ouvirem ruídos estranhos é só porque nós precisamos de facto arejar a casa porque tem estado algum calor e assim consigo estar um bocadinho mais confortável. E mesmo no vídeo anterior a câmara foi abaixo por causa do sobreaquecimento. Portanto, espero que isso não aconteça. Enfim, 2001, Odisseia no Espaço. Esta é uma edição da saída de emergência, porque até há bem pouco tempo não havia uma edição deste livro, em português, pelo menos. A única que estava assim facilmente disponível era a da Europa América, que entretanto deixou, lá está, de existir. 2001, Odisseia no Espaço. E, como não podia deixar de ser, veio também a sequela, que a saída de emergência publicou, que é o 2010, Odisseia 2. Uma ousada travessia pelo Sistema Solar e um digno sucessor de 2001, diz o Carl Sagan. Esta história eu não conheço. Eu penso que este também tem adaptação cinematográfica. Creio que já não será do Kubrick, aliás, tenho a certeza que já não é uma adaptação do Kubrick. Portanto, não conheço, nunca vi a história e nem sequer imagino para onde é que uma história como 2001, Odisseia no Espaço, poderia sequer rumar. Portanto, estou bastante curioso. É um livro um bocadinho maior, talvez, do que o 2001, Odisseia no Espaço. Sim, um bocadinho. E as capas são bastante bonitas, acho que as edições ficaram interessantes. Continuando, ainda... Eu penso que estas compras foram na Almedina, por isso é que eu estava a dizer ainda, acho que sim, que este também foi comprado na Almedina. O teatro completo do escritor Samuel Beckett, um escritor irlandês, lá está, de Dublin, em 1906, com uma ligação muito especial ao escritor também dublinense James Joyce, e também aqui um grande escritor, lá está, venceu também o prémio Nobel, mais conhecido pelo seu teatro. Dele tive apenas a oportunidade de ler À Espera de Godot, uma das obras mais célebres do século XX, e lá está, é um livro que dá pano para mangas. É um livro sem grande enredo, não é? Portanto, as coisas simplesmente acontecem, mas se vocês pedirem a um leitor dessa peça de teatro que vos traduza aquilo que de facto nela acontece, torna-se um pouco difícil e gostava muito de poder um dia experienciar essa peça de teatro ao vivo. Enfim, só para dizer então que temos aqui tudo do Samuel Beckett, numa edição bastante bonita, que já saiu há algum tempo e eu aproveitei para comprar em promoção na Almedina. Prenda aqui para o Emanuel. Depois, 2 livros que também foram comprados na Almedina, livros que já não se encontravam facilmente noutras livrarias, que são os livros do António Lobo Antunes, com edição da própria Almedina, A Crítica na Imprensa, de 1980 a 2010, com um subtítulo Cada um voa como quer. Esta é uma edição da Ana Paula Arnaud,
da qual nós temos também vários outros livros de ensaios que vão debater aqui a obra de António Lobo Antunes. Este aqui é um livro bem volumoso, nós estamos a falar de um livro de quase 500 páginas, que vai reunir as críticas, portanto as recensões às obras que o António foi publicando entre estes anos, que são mesmo muitas. Portanto, o António tem esse hábito de publicar quase um livro anualmente, portanto, sim, temos aqui muito conteúdo para explorar e depois talvez consultar. Porque, se vocês não sabem, eu mantenho o projeto Alex Faz Tarde, é um projeto pessoal no qual eu me proponho a ler um livro de António Lobo Antunes de 2 em 2 meses. Até agora tem corrido bem, vou para a 4ª leitura, vai ser sem dúvida o escritor do qual eu vou ler mais livros este ano, portanto espero depois um dia poder consultar estes livros e talvez melhorar um bocadinho aqui as opiniões que posso eventualmente trazer para o YouTube. Depois temos aqui um outro livro que pertence à mesma coleção, António Lobo Antunes, neste caso entrevistas, entre 1979 e 2007, Confissões do Trapeiro, com a edição também de Ana Paula Arnaud. Este livro ainda consegue ser maior do que o anterior. Estamos a falar de um livro com mais de 600 páginas, portanto, de várias entrevistas aqui reunidas e... se forem ali textos semelhantes, lá está, não são textos, não é? São agora, foram, como é que eu ia dizer, não é traduzidos, mas foram, olha, falha-me agora a palavra, mas foram transformados agora neste formato texto, mas a verdade é que são então entrevistas, mas se forem próximos ali às crónicas que ele tem por hábito, ou tinha por hábito fazer, hão de ser sem dúvida muito interessantes e um pequeno vislumbre também para as suas obras literárias. Ainda dentro dos livros da Almedina, aqui uma edição, ou 2 edições na verdade, das edições 70, mais um livro sobre António Lobo Antunes, de Ana Paula Arnaud, neste caso, sim, um livro da autoria de Ana Paula Arnaud, mais ensaios. Lá está, quando ofereci este livro ao Emanuel, ele disse, aliás, que muito provavelmente este livro já seria aqui um apanhado de outros livros de ensaios que ele já leu da mesma autora, mas que mesmo assim será interessante perceber aqui a organização, talvez, do livro e apanhar uma outra ideia nova. Portanto, são edições muito bonitas que a Edições 70 faz de autores portugueses consagrados. E nós já tínhamos uma edição do Saramago. E, pronto, aqui já na leva decidi oferecer também este do Padre António Vieira, neste caso escrito por Mafalda Ferim Cunha. Okay? Mesma proposta, analisar a vida e obra deste escritor português consagrado e talvez um pouco mais esquecido, principalmente os leitores mais jovens. Depois, aqui há uns tempos, não foi assim há muito tempo, enfim, não sei o que é que estou a dizer, mas li recentemente um livro do John Updike, O Centauro. É um livro que creio que não está traduzido para português, acho que nunca teve edição cá. O John Updike era um escritor publicado pela Civilização Editora, que é uma editora que se encontra de momento extinta e penso que mais nenhuma editora, assim é que é, pegou neste grande escritor americano, um ícone das letras americanas e infelizmente tão pouco disponível atualmente aqui nas nossas bandas. Enfim, depois de ler O Centauro, realmente foi... gritos? Não sei. Realmente tornou-se um autor que eu quero explorar mais. Eu no vídeo que fiz das leituras, lá está, em que abordei aqui a leitura do Centauro, eu mencionei que tinha os livros do Updike, que pertence à tetralogia do Coelho. Foram livros que eu adquiri a um preço irrisório, 4, 5 euros, na Festa do Livro do Porto, no antigo Palácio de Cristal. E sim, fiz uma aposta nesse escritor. Na altura decidi-me a começar aqueles livros
E o certo é que não era literatura para mim naquele momento, mas fico mesmo muito contente de o Hugo da altura os ter comprado. E agora decidi, lá está, adquirir mais livros, neste caso usar como justificativa o oferecer estes livros ao Emanuel para o aniversário, até porque o Centauro tinha sido já a recomendação dele. E os livros que nós adquirimos então foi, começando aqui por este, A Feira, John Updike. Portanto, temos aqui uma fotografia de um Updike muito, muito jovem. Eu acredito que este terá sido um dos seus primeiros trabalhos. Portanto, livro de bolso. A tradução deste livro em particular esteve a cargo de Fiamma Pais Brandão, uma grande poetisa também. E o título original chama-se The Poor House Fair. Portanto, tem um título um bocadinho diferente daquele que foi selecionado para português. Enfim, por acaso não sei. Sim. Primeiro romance. Exato. Portanto, tinha a ideia que este teria sido um dos primeiros. Foi de facto o primeiro romance de John Updike, publicado em 1959 e na altura logo distinguido com o prémio Fundação Richard e Hibda Rosenthal, do Instituto Nacional de Artes e Letras. Pronto, e segundo o New York Times, este livro é uma obra de arte. Não sei absolutamente nada, mas cá está, é um facsímil, o livro de bolso, portanto será uma edição bastante recente, mas imitar a edição original que terá saído cá em Portugal. Continuando, agora sim, vamos para as edições do John Updike da Civilização Editora. Temos aqui este livro, Ponto Último e outros poemas, com tradução a cargo de Ana Luísa Amaral, uma poetisa da qual eu gostava e gosto bastante, que infelizmente já não está entre nós. E esta aqui é uma coletânea de poemas, a última coletânea de poemas do John Updike, que foi muito pedida aqui pela esposa, se não estou em erro, para Martha, que me pediu mais um livro, a-lo com todo o meu amor. Creio que seria a esposa dele. E aqui o que temos é uma assombrosa coletânea de poemas escritos por John Updike durante os últimos 7 anos de vida e que o autor compilou algumas semanas antes da sua morte para este, que é o derradeiro livro. Cá está, uma capa também belíssima, uma edição maravilhosa e de certeza que a editora tinha perfeita noção que este livro não seria necessariamente um best-seller de todo, mas mesmo assim fez questão de lhe dar um bom trato e garantir aqui uma edição maravilhosa a este escritor. Depois, mais um livro de Updike, As Lágrimas do Meu Pai, e temos aqui uma citação do Sunday Telegraph, a propósito possivelmente de uma crítica, aqui um blurb. Updike é o mestre, e de facto é esta a opinião que muitos críticos e mesmo os escritores têm deste grande escritor americano. Portanto, sei lá, deixem-me ler-vos aqui uma citação do Washington Post. Raramente me tenho deparado com ficção que conta tão graciosamente as fragilidades da velhice, ou o Observer. A Terra torna-se celestial quando o Updike escreve sobre ela. Enfim, não tenho mesmo ideia do que é que será este livro. Agora acredito sim que terá aqui como tema, possivelmente, a velhice, não é? Tendo em conta aqui a citação. Mas cá está uma edição da Civilização Editora que já cá mora. Ainda do Updike, Procurei a Minha Face. Bem, mais uma edição bastante bonita aqui da Civilização e os livros estão como novos. Portanto, isto foi comprado recentemente, não é? Diretamente à livraria. São edições já com alguns anos, estamos a falar de edições de 2007, agosto de 2007, mas estão novíssimas em folha. E foram autênticas pechinchas. Eu sei que são prendas, não é? Mas realmente foram pechinchas e vale a pena aproveitar enquanto estão disponíveis. Enfim, este Procurei a Minha Face. Deixem-me ler aqui, por exemplo, uma citação. Um breve romance de sentimentos profundos, encantador e sagaz, empolgante, fascinante. É maravilhoso ler um livro que transmite tanto sobre arte. The Washington Post, mais uma vez. Portanto, sim, mais um livro do Updike. Ainda temos aqui mais 2. Portanto, este é o As Viúvas de Eastwick. E este aqui é a sequela de um livro mais famoso de Updike, que é As Bruxas de Eastwick. E nós, na verdade, não temos este primeiro livro. E a Civilização fez questão de publicar o segundo sem termos
sem ter publicado, na verdade, o primeiro. Portanto, o primeiro acho que esteve a cargo de outra editora, eles publicaram depois a sequela, mas agora o primeiro não tem edição disponível. E vou fazer questão de adquirir As Bruxas de Eastwick, muito possivelmente em inglês. É um livro que já tem adaptação cinematográfica, que o Emanuel diz que é engraçadíssimo, e agora vamos querer ler. Portanto, sei lá, deixem-me ler-vos aqui uma blurb. Updike é o mestre e nenhum fã quererá perder as viúvas de Eastwick. A prosa arrebatadora de John Updike permanece inabalada. Enfim, só elogios. E a edição é bastante curiosa. Temos aqui um sapito dentro da chávena de chá. E, por fim, aqui um livro também do Updike, e aqui uma citação do Publishers Weekly, uma das maiores crónicas da vida americana, Pecados e Seduções. Também uma capa bastante interessante aqui da civilização, mais uma vez o livro como novo. Okay? Sei lá, um blurbzinho. Este livro dá grande prazer, alguns escritores tornam-se mais aborrecidos com a idade, mas John Updike torna-se mais perspicaz. Cá está. Portanto, não faltam coisas para ler de John Updike. E realmente aqui a minha estreia como Centauro foi bastante interessante. É um livro desafiante para qualquer leitor. E sim, portanto, motivou todos estes presentes, todas estas novas aquisições aqui na estante. Quase que merece uma prateleira só para ele. Vamos continuar com a próxima pilha. Continuamos com livros, aliás, edições portuguesas. Portanto, ainda aqui nas prendas para o Emanuel, temos aqui o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão. Okay? Nunca lemos absolutamente nada deste sábio do Renascimento, Erasmo de Roterdão. Lá está, a pessoa que deu o nome ao atual projeto Erasmus de viajar, lá está, dos jovens terem a oportunidade de viajar pela Europa, de estudarem noutros países, porque foi de facto aqui o exemplo de Erasmo de Roterdão foi precisamente esse, adquirir conhecimento através do conhecimento profundo das diferentes culturas. Uma personalidade que esteve também em Portugal. Depois um livro que o Emanuel já teve a oportunidade de ler, aliás, leu logo na altura em que lhe ofereci, Como Ler Literatura, do escritor Terry Eagleton, e foi um livro que o surpreendeu bastante. Portanto, o Terry Eagleton é um professor da Universidade de Lancaster, professor de literatura inglesa, mas o livro penso que se lê bastante bem e que é bastante bem humorado, e isso é sempre muito bem-vindo em textos que se propõem debruçar sobre literatura. E estes livros eu tendo a devorar com muita rapidez. Portanto, não posso sequer olhar para ele porque tenho outras coisas para terminar. Ainda Dante, Uma Vida, do escritor Alessandro Barbero, uma edição da Quetzal, também estava a muito bom preço, teve que vir. Isto porque, portanto, nós temos um projeto também de ler os grandes épicos, idealmente por ordem de publicação, enfim, por ordem cronológica. E um dia chegaremos então à Divina Comédia e será bastante interessante ter aqui acesso a alguns dados biográficos deste grande escritor italiano que tornou a língua italiana o que ela é hoje. Depois, ainda de um escritor português que eu nunca tive a oportunidade de ler nada, mas que já me disseram que é bastante bom, Álvaro do Carvalhal, Os Canibais e Outros Contos, que é uma edição de Livros do Brasil, bastante interessante, que lembra ali as edições do Eça de Queiroz, e espero que continuem a publicar obras, além daquelas que os leitores portugueses já esperam necessariamente. Portanto, fiquei triste quando vejo editoras publicarem de forma repetida O Amor de Perdição, que é um livro que não faltam edições disponíveis. Publiquem outras coisas que os leitores portugueses talvez não conheçam, talvez tenham caído um bocadinho no esquecimento. Deste livro, sei que a Relógio d'Água tinha uma edição, depois, infelizmente, nunca tive a oportunidade de adquirir, agora finalmente já mora aqui nas estantes. Esta aqui foi uma aquisição minha, lá está, momentos em que às vezes me dá vontade de conhecer alguns escritores diferentes portugueses, não sei. Fernando Sobral
Ela cantava fados, são aquelas edições da Quetzal que volta e meia vocês conseguem encontrar a 2, 3 euros. A edição é maravilhosa, como sempre, não é? Vocês sabem que a Quetzal, independentemente do preço da edição, eles fazem sempre um trabalho excepcional de edição. Fernando Sobral é jornalista do Jornal de Negócios e colaborador do Correio da Manhã e das revistas Sábado e Ler, e trabalhou em diversos órgãos de comunicação social, entre os quais o Semanário Independente, Sede e Diário Económico. E é autor de vários livros de ficção, ensaio e crónica. Publicou em 2009 o romance Elville na Quetzal, que eu não conheço. Assim, só para vocês terem um gostinho deste livro, que realmente está a muito bom preço, Lisboa não é apenas luz para encantar turistas. Por detrás das suas fachadas românticas e dos muros altos dos novos condomínios, esconde segredos que ninguém quer revelar. Alguns são negros e podem trazer a morte a quem nunca a imaginou tão cedo. Cá está, não sei o que me há de esperar, mas sim, pelo menos será conhecer aqui um novo escritor português. Depois temos uma edição belíssima que pertence à coleção da obra completa de Vitorino Nemésio, aqui um projeto da imprensa nacional, e adquirimos aqui este livro, pertence à ficção. Aliás, ele tem como a categoria dele não é categoria, não é categorizado, como é que se diz? Enfim, pertence ao volume Ficção 2, e aqui estão as primeiras obras, se não estou em erro, as primeiras obras de prosa de Vitorino Nemésio. Temos Varanda de Pilatos e A Casa Fechada. Deixem-me ver... Mas sim, eu acho que eles não fazem... Depois de publicado, o volume contém a única peça de teatro e os contos de Vitorino Nemésio, Amor de Nunca Mais, Passo do Milhafre e o Mistério do Passo do Milhafre. Chega agora a vez do primeiro romance do autor, exatamente, por isso é que fiz questão de comprar este em particular, Varanda de Pilatos, e das 3 novelas por ele reunidas no volume A Casa Fechada. Portanto, sim, a Varanda de Pilatos será aqui o primeiro romance de Vitorino Nemésio, um grande escritor, uma grande personalidade da literatura portuguesa do século XX, e tenho bastante interesse em conhecer. Um escritor mais conhecido pelo seu livro, um dos grandes livros da literatura portuguesa, Mau Tempo, no canal. Ok? Vamos então à próxima pilha de livros. Agora, os livros que eu vos vou mostrar são livros em inglês. A FNAC muitas vezes tem aquelas promoções estapafúrdias de colocarem livros com 60% de desconto, e os livros já de si são económicos, não é? As edições em inglês, quando comparadas com as portuguesas, claro. Mas quando têm esses descontos realmente absurdos, ficam mesmo muito, muito, muito convidativos. E enfim, trouxe aqui vários livros que, se fosse a preço normal, dificilmente estariam cá em casa, mas decidi trazer. Antes de vos mostrar estes livros em inglês, faltou-me aqui um, que é também um livro da Quetzal, lá está, pertence àqueles livros que eles lá têm muitas vezes a preços muito simpáticos, Boquitas Pintadas, do escritor Manuel Puig. Portanto, um escritor mais conhecido pelo livro O Beijo da Mulher-Aranha. Este é um livro que eu, por acaso, nunca tinha ouvido falar, ainda está dentro de plástico, vejam lá. Não é muito habitual as livrarias enviarem livros assim dentro de plástico, e este, por acaso, terá custado 3 euros por aí. Portanto, em Boquitas Pintadas, o romance mais famoso de Manuel Puig, eu diria que não, diria que até que é o outro, adaptado ao cinema por Leopoldo Torre Nielsen, entrelaçam-se de um modo indissolúvel paixão e crime. É um livro mesmo muito pequenino. Eu vou manter dentro de plástico, quando surgir então a vontade de o ler, será aberto. Mas cá está. Finalmente temos um livro do Puig, isto porque nós não temos O Beijo da Mulher-Aranha. Foi um livro que vimos na Feira do Livro do Porto, mas não trouxemos de lá dos caixotes. Tinha-me faltado este em língua portuguesa, agora sim vamos aos livros escritos em inglês. Okay? E começo aqui por um livro, que é o Soldier's Pay, o primeiro livro do William Faulkner. Eu não me vou meter já neste projeto, não é? Já me basta o António Essa de Queiroz, portanto não me vou comprometer com nada, nem ninguém, mas a verdade é que tenho mesmo muita vontade de começar a ler Faulkner. É um escritor que sempre me escapou, não é? Nunca li nada, por acaso tinha uma edição em português do Som e a Fúria, mas depois sempre ouvi dizer que a tradução fica muito aquém, e tendo a possibilidade de ler em inglês, prefiro ler em inglês. Portanto, até chegar ao Som e a Fúria, existem, se não estou em erro, 3 ou 4 romances de Faulkner, e este aqui é o primeiro.
apesar de não dizerem propriamente maravilhas deste livro, eu quero ler a obra dele de forma cronológica. Isto até porque depois do Som e a Fúria as obras dele vão ganhando alguma envergadura, vão se tornando cada vez mais impressionantes e lá está, elogiadas. Portanto, sim, tenho que começar aqui com alguma coisa. Vou começar com o primeiro livro que ele publicou, Soldier's Pay. E temos aqui uma citação do escritor também americano Philip Roth, que entretanto também já terá falecido, que diz "One of the greatest American writers of the last century". Portanto, um dos grandes escritores americanos do último século. Continuando, temos aqui um livro do Tolkien, que são os seus ensaios. Mais interessante do que isto é impossível. Há lá pessoa menos controversa do que o Tolkien. Por acaso quero muito perceber o que é que ele pensava, não é? Em determinados tópicos. Claro que são tópicos que ele selecionou, que ele decidiu abordar, mas temos aqui várias coisas, principalmente no que toca a traduções do Beowulf, coisas relacionadas necessariamente com o seu ofício enquanto professor. Sim, uma edição bastante bonita, nada disto está publicado em Portugal, acho que nunca esteve, que eu tenha conhecimento. Depois, um outro escritor americano que nós vamos querer explorar é um escritor que cá em Portugal ele teve apenas direito à publicação de um pequeno conto que estava, já não sei precisar exatamente qual era a editora, mas era uma editora, um jornal possivelmente, que editava pequenos contos ou pequenos romances, e este escritor teve um desses contos publicado, que se não estou em erro se chama O Rapaz, qualquer coisa assim do género, não vos sei dizer, não vos consigo precisar. Se eu entretanto encontrar a capa, vou deixar aqui para vocês verem. Eu penso que é uma edição que eu até tenho em casa, mas que nunca tive a oportunidade de ler. Enfim, depois vi vários vídeos acerca deste escritor americano e decidi trazer os seus 2 romances publicados. Penso que serão os únicos romances que ele terá publicado em vida. Ele morreu relativamente jovem e depois saíram outros tantos póstumos. E era um escritor de fogo, não é? Portanto, os livros dele são gigantescos. Nós temos aqui o primeiro, Look Homeward, Angel, que acaba por ser um livro muito autobiográfico ou autoficcional, como agora se diz. Portanto, possivelmente um William Faulkner esquecido das letras americanas, uma edição aqui da Penguin Modern Classics, e depois temos aqui uma espécie de continuação, um livro ainda maior. Estamos a falar de livros, sei lá, aquele primeiro, apesar de parecer muito pequenucho, este é um livro com as suas 550 páginas, e este aqui tem mais de 1000 páginas, portanto são autênticos calhamaços. Sim, Thomas Wolfe era este escritor aqui. Sim, portanto, temos aqui uma introdução da Elizabeth Kostova, que diz que... Lá está, é um escritor solista americano. Quero mesmo muito conhecer este escritor americano. Depois, um livro que se pode qualificar como um dos primeiros romances alguma vez escritos. Lá está, não será necessariamente o primeiro, mas faz parte então do leito dos primeiros romances, e é um romance que realmente choca. Mesmo nos dias de hoje vai chocar bastante, porque vai debater aqui a vida de uma prostituta, que é o Moll Flanders, ou lá está, é o Moll Flanders porque é o livro, não é? Mas a personagem chama-se Moll Flanders, do Defoe. Portanto, nós temos aqui um grande livro do Daniel Defoe, um dos grandes homens das letras britânicas, sem dúvida, e este era uma autêntica pechincha que estava na FNAC, portanto teve que vir cá para casa. Moll Flanders, que me tenha ficado a 2€. Portanto, sim, vamos encher estantes com livros a 2€. Ainda nessas grandes promoções, eu tenho os livros por limpar, vejam só, ainda estão aqui todos sujos. A FNAC às vezes com estas fita-colas e etiquetas, enfim, que estragam um bocadinho os livros. Mas o livro que eu estava a mostrar é um livro de George Eliot, também pertencia então às mesmas promoções da FNAC, Scenes of Clerical Life. E eu, da George Eliot, tive a oportunidade de ler o Middlemarch, e estamos a colecionar mais livros da autora, que é simplesmente sensacional. Queremos ter a obra toda dela. Uma edição muito bonita, não é? Não sei se tiveram a oportunidade de ver. E é um belo de um calhamaço também, parecendo que não. Tem quase 400 páginas. Ainda da mesma editora, Daisy Miller, do Harry James. Na altura, quando eu frequentava esta tal festa do livro no Palácio Cristal, no Porto, penso que era a Europa América que tinha uma edição de Daisy Miller e que estava sempre muito baratinha, mas a forma como o livro... a imagem do livro, a capa, transmitia-me sempre um romance
um romance de cordel, algo assim muito esquisito, então nunca tinha muita curiosidade. Saber lá eu quem era o Harry James. Nunca trouxe, apesar do livro custar-me 2€ por aí. E agora sim tenho finalmente o Daisy Miller, do Harry James, um dos seus grandes romances, e é uma coisa mesmo muito pequenucha. Estamos a falar de um livro que tem menos de 80 páginas. Portanto, isto lê-se facilmente numa manhã ou numa tarde. Ainda livros então em inglês. Lá está, isto agora é tudo livros em inglês. Temos os ensaios coligidos, não é? Eu ia dizer ensaios colecionados, estava a fazer uma tradução péssima. Do Graham Greene. Pronto, uma capa normalíssima. Também uma edição da Vintage. E também li um livro do Graham Greene, Travels with My Aunt, se não estou em erro, acho que era assim o título do livro, muito engraçado, com uma proposta mesmo muito engraçada. E agora, aqui também uma edição da Penguin, do Sigmund Freud, Interpreting Dreams. Portanto, a interpretação dos sonhos, algo assim do género, ou interpretando sonhos. É um calhamaço ainda substancial. Freud era este senhor aqui, e ainda não tive a oportunidade de limpar aqui esta sujidade toda provocada pela etiqueta da FNAC. É um calhamaço. Quando é que eu vou ler aqui esta obra do Freud? Só Deus sabe. Depois, um livro de um escritor do qual eu tive a oportunidade de ler apenas uma única obra, que nem sequer trouxe opinião aqui para o canal, porque foi antes da criação do canal do YouTube, portanto foi antes de 2017, que é o Giorgio Bassani, e eu na altura li Os Óculos de Ouro, do doutor qualquer coisa, agora falha-me o nome, o carro partiu-se todo, já não me sei dizer qual é o título, mas penso que estará aqui, acho que é só Os Óculos de Ouro, acho que era assim, apesar daquilo falar sobre o médico. E aqui, neste livro, nós temos The Novel of Ferrara. Portanto, os romances de Ferrara são algumas obras diferentes que foram todas agregadas nesta edição única, maravilhosa, da Penguin, sendo que aqui temos então a obra não completa, mas quase completa, deste grande escritor italiano. E eu gostei bastante desse livro que li, é um livro mesmo muito fininho, Os Óculos de Ouro, acho que era assim qualquer coisa, o título que tinha ficado em português, também da Quetzal, uma edição pequenina, mas muito cuidado, e é um livro bastante subtil, mesmo muito interessante para quem gosta de literatura italiana, e para quem não gosta também acho que poderá agradar bastante. E assim finalmente tenho muito mais da obra do Giorgio Bassani, e apesar de ser um escritor italiano não me causa nenhuma estranheza lê-lo em inglês. Depois, uma edição do Jay Rubin, que acaba por ser o tradutor de muitos livros do Haruki Murakami. Temos The Penguin Book of Japanese Short Stories. Portanto, um livro só de contos japoneses. Para quem viu até agora, este livro também será sorteado, porque quando eu comprei este livro, a edição vinha ligeiramente machucada. Aliás, a própria outra edição também vinha assim, lá está um bocadinho pintada, aqui as páginas, vinha assim um bocadinho machucada, e eu fiz reclamação na Amazon e depois enviaram um segundo exemplar. Pronto, vinha praticamente no mesmo estado, portanto eu vou sortear um deles, não faz sentido ter aqui duas edições. Portanto, nós aqui temos vários contos de vários escritores japoneses, sei lá, Yukio Mishima, Junichiro Tanizaki, Kafu Nagai, Soseki Natsume, está com algumas edições publicadas, alguns livros publicados agora em Portugal, Banana Yoshimoto, Minako Oba, Fumiko Enchi, sei lá, aqui Yoko Ogawa também é bastante conhecida, Murakami, como não poderia deixar de ser, sei lá, Ryunosuke Akutagawa, e pronto. Mas tenho muita curiosidade com a Banana Yoshimoto, dizem-me tão bem. E sim, portanto, finalmente posso ler qualquer coisa dela. Está a ver aqui mais alguns, a ver se vos dizia mais alguns. Mas pronto, alguns escritores têm mais do que um conto. Yasunari Kawabata, também um escritor que eu já tive a oportunidade de ler, o Terra de Neve, exatamente. Portanto, sim, uma edição bastante bonita, e a um preço ridículo também nas promoções da FNAC. E capa dura, portanto, ele por baixo, ele é assim deste género. Portanto, eu vou sortear também este livro. Depois, no final, mostro-vos como é que vocês devem proceder, ok? Vamos, então, à próxima pilha. E já vamos com quase 35 minutos.
Dos livros que também foram prendas, temos aqui um volume da Everyman's Library de algumas obras do F. Scott Fitzgerald, que ainda está dentro do plástico. Portanto, vocês conseguem ver aqui que tem o The Great Gatsby, All the Sad Young Men and Other Writings, de 1920 a 1926. O F. Scott Fitzgerald é dos escritores da Everyman's Library, que possivelmente terá mais volumes, ele e o Faulkner e o Hemingway. Creio que tem mesmo muitos volumes. Este aqui foi adquirido, lá está, porque tem um dos livros favoritos do Emanuel, que é O Grande Gatsby. E nós fazemos coleção desse livro em particular, não nos importamos nada de ter várias edições deste livro. Temos então esta agora da Everyman's Library, que também foi bastante económica e tinha obrigatoriamente que vir aqui para casa. Cá está. Vamos ao próximo. Depois, mais duas coletâneas de contos, à semelhança ali dos contos japoneses. Nós temos esta edição maravilhosa, também foi uma autêntica pechincha na FNAC, The Golden Age of British Short Stories, de 1890, assim aqui é a 1914, um livro lindíssimo, com vários autores ilustres. Lá está, um livro em capa dura. E eles colocam por aqui na contracapa, todos os autores, portanto Rudyard Kipling, Thomas Hardy, Henry James, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Catherine Mansfield, Rebecca West, James Joyce, D.H. Lawrence, Forster, Conrad, Saki, Chesterton, vários, portanto, enfim, não faltam coisas para ler aqui neste livro maravilhoso. E sim, estejam sempre atentos a essas promoções da FNAC, porque às vezes vocês têm lá coisas que vocês nem sabiam que precisavam nas vossas vidas. E uma edição bastante semelhante, esta assim um bocadinho mais estragadita, mas pronto, é o que é. The Penguin Book of the Contemporary British Short Story. Aqui editado por Philip Hensher, e que tem vários autores, novamente aqui listados, aqui é uma lista que tenho mais dificuldade em reconhecer alguns nomes, mas mesmo assim alguns saltam à vista: Zadie Smith, Hilary Mantel, que infelizmente também já faleceu, Ellie Smith, Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Graham Swift, Irving Welsh, enfim, Eleanor Yayemi. Pronto, são bastantes e o livro também é bastante grande e também foi a um preço bastante atrativo. Depois, aqui uma obra colossal de um escritor, e alguns destes livros são adquiridos na FNAC e outros, para lá está, completar a obra, foram adquiridos no Awesome Books. Eu já não fazia uma encomenda no Awesome Books há tanto tempo. Enfim, já vos mostro o que é que eu encomendei. Portanto, na FNAC estes livros estavam a um preço absolutamente ridículo, mas não tinha um primeiro volume, eu tinha que necessariamente conseguir aqui o primeiro volume. Enfim, estamos a falar aqui dos diários do Isherwood. Este aqui é o segundo volume, comprado na FNAC, portanto, de 1960 a 1969. Este foi um escritor, lá está, é o escritor responsável pelo livro A Single Man, entre outros livros. Falha-me agora o nome dos livros dele, mas sim, muitos livros bastante conhecidos, e também o grande impulsionador para a publicação do Maurice, do Forster, esse livro que agora aqui recentemente esteve muito em voga cá em Portugal. Foi o Isherwood, lá está, por ser amigo do Forster e de querer esse livro publicado, foi a ele que coube a decisão de o publicar póstumamente. Portanto, aqui os diários do Isherwood, este é o volume 2. Depois temos o volume 3, de 1970 a 1983, cá está, tudo calhamaços gigantescos. Estes livros, a FNAC tinha um preço também bastante interessante, mas depois eu precisava dos outros volumes, não é? Portanto, faltava-me o volume 1, que é este, 1939 a 1960, esta sim é uma edição do Awesome Books, lá está, capa dura. Se eu sabia que os da FNAC eram em capa mole, tinha encomendado em capa mole também, mas pronto, agora fica e vai ser bastante interessante ler estes livros. Quando? Não sei, mas já cá moram. Houve ali um período na vida do Isherwood que ele não escreveu no diário, por isso o que ele fez foi, penso eu, escrever depois umas memórias desses anos em que ele não manteve registro, e esse livro depois foi editado aqui por uma outra escritora chamada Catherine Bucknell, que ele chama estes anos Lost Years, portanto os anos perdidos, que são os anos de 45 a 51, onde ele não manteve aqui o registro no diário. São edições bastante bonitas, de um escritor mesmo muito interessante, que privou com Ian Forster, sendo que o Ian Forster privou, por exemplo, com escritores como Oscar Wilde. Portanto, aqui
uma linhagem bastante interessante de autores que se influenciaram ao longo da história. Estamos mesmo a terminar. Para aqueles que ainda não adormeceram, tenho mais 4 livros para mostrar. O livro mais recente, o livro que chegou cá a casa estes dias, aliás, chegou cá a casa ontem, foi comprado no Palácio do Gelo, em Viseu. Nós fomos fazer uma visita a Viseu, conhecer um bocadinho a cidade. É certo que não estivemos lá muitas horas, mas foi um ir e um vir, mas fomos almoçar lá, estivemos a passear junto à Sé, estivemos a passear naquela praça do Rossio, junto à Câmara Municipal, ao do Tribunal. Um ambiente maravilhoso, apesar de ser assim dia de semana, estavam muitas pessoas na rua, cheirava a gofres, como é que se diz? Waffles, pelo menos era esse cheiro, waffles com chocolate, um cheiro delicioso na rua, um calor insuportável, é certo, mas com muitas fontes, muitos chafarizes, coisas assim bastante engraçadas, e pareceu-me ser de facto uma cidade com excelente qualidade de vida e foi um gosto visitá-la. E fomos, lá está, fomos ao Palácio do Gelo, apesar de não termos estado muito tempo naquele shopping. Fomos à FNAC do shopping, fizemos algumas aquisições e o único livro que compramos foi do Kazuo Ishiguro, Clara and the Sun. Portanto, mais recentemente, vocês viram que eu lancei o vídeo de opinião do Never Let Me Go, fiquei assim um bocadinho desiludido, talvez a opinião tenha ficado mais negativa do que aquilo que eu queria. De facto, eu gostei de ler o livro, se eu não tivesse gostado, provavelmente tê-lo-ia abandonado. A verdade é que eu concluí o livro, mas houve ali alguns aspectos do livro que me deixaram um bocadinho insatisfeito, a forma como muitas coisas não eram explicadas, e quem lê o livro possivelmente saberá que não há grande sentido então de urgência nos personagens, ou espírito crítico, ou sequer algum tipo de raciocínio lógico, que isso é tudo, pronto, um bocadinho esquecido e colocado em segundo plano. Mas enfim, vamos dar aqui uma nova... Não vou dizer isto, dar uma nova oportunidade, como se o escritor me tivesse desapontado a esse ponto. Mas sim, conhecer uma outra obra do Kazuo Ishiguro, que muitos dizem que está bastante próxima então também do Never Let Me Go, e ver se ele realmente aqui nesta outra obra, se ele fez melhor, digamos assim. Depois, mais um livro da George Eliot. Este aqui, penso que foram livros comprados na WUC. Acho que sim, que isto foi da WUC. Também uma promoção maravilhosa nos livros de língua inglesa. E veio o Adam Bede, mais um livro da Everyman's Library. Eu disse que o outro era da Everyman's Library, o do Gatsby. Não é. O livro do Gatsby é da Library of America. Portanto, são editoras diferentes. Everyman's Library, ok? Adam Bede, já é uma edição bastante antiga, mas o livro está novo. Vocês não notam absolutamente nada no livro, também foi uma pechincha. E The Collected Stories do Somerset Maugham, um livro que não está disponível cá em Portugal, portanto tudo maravilhoso. Os dois livros acho que são, exatamente, são os dois vermelhos por baixo. E eu do Somerset Maugham tive mais recentemente a oportunidade de ler o livro dele mais famoso, Servidão Humana, um grande colosso, um livro que, lá está, irrita pela forma como o personagem principal teima em cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, e parece que nunca aprende com esses erros. E isso é sinal de idiotice, não é? Mas é sem dúvida um livro maravilhoso que vale a pena conhecer. E todos nós erramos, não é? Ao longo da vida, e muitas vezes precisamos de cometer 2, 3 vezes o mesmo erro até de facto aprendermos. Termino aqui o vídeo de livros novos com esta última edição maravilhosa, portanto com um prefácio do escritor James Naughtie, Writers, Their Lives and Works. Este magnífico livro, livro de mesa de café, ou lá como é que se diz, mesa de sala de estar, sei lá, algo assim do género. Ele é sensacional. Deixem-me mostrar. Portanto, tem assim, não quero deixá-lo cair, várias imagens com pequenas mini-biografias dos autores, das suas obras, enfim, um autêntico regalo para a vista, não é? Sensacional. Penso que não tem nenhum escritor português. Tem aqui, lá está, os mais célebres.
e acaba por falhar aqui um bocadinho a literatura portuguesa nesse aspecto, mas nada que me choque. E tem aqui na capa a magnífica Virginia Woolf. Portanto, sim, uma edição sensacional. Portanto, os livros que eu tinha a mostrar, acho que eram estes, acho que está tudo. Vamos agora para o sorteio e a surpresa deste vídeo. Portanto, e a surpresa, como eu já revelei durante o vídeo, vai ser aqui o sorteio, não de um, não de dois, mas de 3 livros. E o primeiro livro é este, portanto fiz questão de mencionar que este livro iria a sorteio. The Penguin Book of Japanese Short Stories, um livro magnífico, uma edição muito bonita, em capa dura, com vários escritores japoneses com contos célebres que merecem ser conhecidos. Peço desculpa que agora a cidade, não sei, deve estar a haver um concerto ou alguma coisa. Vou só fechar aqui a porta. E, sim, portanto, este é um dos livros que está a sorteio. Depois, Noite e Dia, de Virginia Woolf, uma das suas primeiras obras, uma edição da Relógio d'Água, como nova, portanto, um dos livros que nós temos cá repetidos em casa e não faz sentido, portanto será sorteado também. E por fim, um dos meus livros preferidos da vida, nós também temos esta edição repetida, Pode um Desejo Imenso, de Frederico Lourenço, a nova edição da Quetzal, que eu só muito recentemente é que me apercebi que coloca a ordem dos 3 romances pela ordem cronológica de publicação. Quando eu os li, eu li na edição que reúne todos os romances, mas que não era pela ordem cronológica de publicação, mas pela ordem cronológica de eventos, que, segundo aquela edição em particular da Cotovia, teria sido decisão do Frederico Lourenço publicá-los dessa forma. Ele reverteu então essa decisão e decidiu publicar aqui os romances por ordem cronológica. E o que é que acaba por acontecer? Vocês têm o Pode um Desejo Imenso como o primeiro romance, sendo que depois voltam atrás na história, portanto vão conhecer um Nuno mais jovem, não é? Estudante ainda, e depois voltam novamente ao futuro. Portanto, acabam por ter aqui alguns saltos na vida do Nuno Galvão, enquanto na outra acaba por ser um bocadinho mais sequencial. E vai ser uma experiência bastante interessante ler este livro com este formato, e não com o formato a que eu estava habituado nas edições da Cotovia. Portanto, sim, Pode um Desejo Imenso, a sorteio, Noite e Dia, de Virginia Woolf, também uma edição belíssima, e The Penguin Book of Japanese Short Stories, com vários escritores japoneses. O que é que vocês precisam de fazer? Vocês só precisam de ser inscritos aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o que é que vocês devem fazer. Eu vou evitar agora aquela forma de sorteio que eu tinha de comentarem nos comentários. Isto porque depois sinto que não é uma forma muito segura da pessoa partilhar depois comigo as informações, os dados de envio, por exemplo. Acaba por ser preferível se a pessoa partilhar num Google Forms sem ter que depender de mim depois a responder ao comentário. Era um processo um bocadinho complicado e que eu não me agradava particularmente. Enfim, devo dizer que a box dos livros de Saramago chegou finalmente à sua casa. Vou colocar aqui a imagem que a vencedora fez questão de partilhar comigo. Já estão na sua prateleira, nas suas estantes, aliás, e muito bem. E pronto, eu espero que vocês participem, se tiverem interesse nestes livros. Portanto, serão vencedores diferentes, 3 vencedores, para dar aqui a oportunidade a algumas pessoas de serem premiadas. Mais uma vez, um sorteio para Portugal, ok? Portugal continental e ilhas. Ainda não me desenvencilhei aqui com a questão dos envios internacionais. Por enquanto, vamos mantê-los um bocadinho mais simples. Desde já peço desculpa a quaisquer espectadores que possam estar a ver noutros países. Fica para outra altura, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado, a acompanhar o canal. Eu sei que vocês estão a curtir o verão e que o YouTube talvez não seja propriamente a vossa prioridade, e acho que sim, devem se manter ativos, aproveitar estes dias de calor, estes dias de festa. Aproveitem para ler bastante, descansem, acima de tudo, estejam com quem gostam, desfrutem das vossas leituras, das vossas atividades e vemo-nos no próximo vídeo, ok? Oxalá seja em breve. Tchau, pessoal!